Tu sabe quais são as principais dúvidas que os clientes têm ao procurar um profissional para fazer a redução do INSS de obras? Se tu quer saber um pouquinho mais sobre isso, se tu tem dúvidas sobre esse assunto, sobre redução de imposto de INSS de obras, gruda aqui comigo nesse vídeo, pega teu café, porque quem sabe eu não vou estar falando aqui sobre uma dessas dúvidas. Mas antes de praxe, deixa eu me apresentar. Meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regularização de imóveis e eu cuido do caos da burocracia para vocês. Toda segunda-feira às 19 horas tem um vídeo novo aqui no canal, justamente com o objetivo de mostrar para os proprietários dos imóveis a importância deles terem os seus imóveis devidamente regularizados, devidamente averbados na matrícula do registro de imóveis. Então, se esse assunto de regularização de imóveis, se redução de imposto, se colocar dinheiro no teu bolso te interessa, eu já vou te pedir, já te inscreve aqui no canal, já curte o vídeo, já comenta, já compartilha, já manda esse vídeo aí para quem está construindo, para um amigo, para um colega de trabalho, para um parente. Quem sabe tu não vai estar ajudando ele a economizar um bom dinheiro e deixar certinha a documentação da casa dele. Já curtiu? Já comentou? Já compartilhou? Beleza. Essa é uma outra maneira que tu tem de apoiar o canal. Afinal, são mais de 2 anos que eu venho toda segunda-feira aqui trazendo conteúdo, divulgando a importância da regularização de imóveis junto à Prefeitura e junto à Receita Federal. É uma maneira que tu tem de apoiar o canal, curtindo, compartilhando, divulgando esse conteúdo para mais pessoas. É uma maneira que tu mostra para o YouTube que o conteúdo é legal, que o conteúdo é bacana, e assim o YouTube entrega esse conteúdo para mais e mais pessoas. Beleza? Já pegou teu café aí para a gente falar sobre as principais dúvidas que os clientes têm na hora de procurar um profissional especializado na regularização, na redução de obras, de INSS de obras? Então, vamos embora, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou botar meu café aqui na mesa e vamos embora. Celso, quais são as principais dúvidas que chegam aí no teu escritório quando os clientes te procuram para fazer a redução de INSS de obra? Tem algumas dúvidas que são verdadeiras campeãs, né? O que a gente pode falar? A maioria dos clientes pergunta, Celso, isso é legal? Essa redução de INSS é legal? Sim, essa redução de INSS ela é prevista em normativa da Receita Federal. É um benefício que a Receita Federal disponibiliza para os proprietários das obras para fazerem a redução do seu INSS de obra. Como que funciona esse benefício? Como que funciona essa redução? A Receita Federal, após fazer o cálculo que ela estipula, que é o valor do teu imposto a pagar, que a gente chama de aferição indireta, ou seja, aferição indireta é aquele valor que a Receita estipula o quanto tu deve de INSS de obra. Para fazer esse valor, para se chegar nesse valor, a Receita ela se baseia num dado, que é a RMT, remuneração de mão de obra total. Baseado na RMT, é que a Receita Federal te diz o quanto que vale o teu imposto, o quanto que tu deve para ela. E o que é a instrução normativa, o que a Receita Federal ela estipula? Ela estipula que para obras de até 350 metros quadrados, tu tens o benefício de recolher 50% desse valor de RMT. Para obras acima de 350 metros quadrados, tu tens o benefício de recolher 70% do valor dessa RMT. Ou seja, tu não precisa recolher, informar para a Receita Federal o valor cheio que ela te estipula quanto que vale a remuneração da mão de obra da tua obra. Ela te dá esse benefício de reduzir em 50%, de tu declarar em 50%, ou de tu declarar 70% desse valor. Isso está em normativa. Bom, a gente se utiliza desse benefício, declarando 50% ou 70%, e a gente atende um outro requisito, que é para aplicar o fator de ajuste, é que fazendo as declarações ininterruptas durante o período da obra. Se a gente tiver esses dois requisitos atendidos, a Receita Federal ela nos dá o benefício de fator de ajuste. Então, sim, é um benefício legal que é concedido pela própria Receita Federal.
Então, assim, não tem nada de ilegal, não tem nada de esqueminha, não tem nada de burlar o sistema. Então, a redução de INSS de obras é legal e é amparada pela própria Receita Federal, desde que atingido, né, esses requisitos mínimos. Vamos lá, outra dúvida que a pessoa tem. Celso, o valor que tu calcula, a redução que tu me diz que eu vou reduzir 10 mil, 15 mil, 12 mil, 43 mil reais, como eu já reduzi para um cliente, que estou reduzindo, porque estou acompanhando a obra dele, que vai até 2026, a gente está reduzindo um valor de 43 mil reais para o nosso cliente. Como é que tu chega a esse valor? Como é que eu sei que esse valor é exato, que tu vai conseguir chegar a esse valor? Será que eu vou pagar e depois não vai dar maior? Não, não vai. Por quê? Porque a gente usa planilhas de cálculo baseado na instrução normativa da Receita Federal. Então, os nossos cálculos, eles são precisos. Os nossos cálculos, eles são o mais dentro da realidade possível. Não tem como a gente errar tanto numa redução de INSS de obra. Então, as planilhas que a gente usa são todas baseadas nos cálculos da Receita Federal. Então, não tem como eu te dizer, olha, eu vou conseguir reduzir de tanto para tanto e errar. Não tem como. Por quê? Se a obra está em andamento, a gente vai controlando os lançamentos. Eu vou te acompanhando do início ao fim da obra. Então, eu vou te dizendo, olha, esse mês estamos lançando tanto, vai se pagar tanto, vai se pagar tanto, vai se pagar tanto, e a obra vai rolando. Aí, se tu me disser, Celso, olha, a obra adiantou, bom, se a obra adiantou, o que automaticamente eu preciso fazer para poder te beneficiar com o fator de ajuste e ter a redução? Eu tenho que aumentar um pouquinho a contribuição, certo? Por quê? Porque eu preciso atingir aqueles 50% ou aqueles 70%. E se eu continuar declarando o valor e a obra terminar antes, eu não vou atingir aquele valor. Então eu tenho que aumentar um pouquinho a contribuição para atingir aquele valor. Ou seja, em alguns meses tu vai pagar um pouquinho mais de imposto, mas a tua redução final vai estar garantida. Aí se tu me diz, Celso, a obra atrasou um pouquinho. Bom, então eu vou reduzir um pouquinho da contribuição, tu vai pagar menos um pouquinho durante os meses, para quê? Para que eu consiga atingir os 50% ou 70%, que eu já expliquei no item anterior, e aí o que acontece? Tu continua pagando aquele valor final, só que os teus pagamentos mensais vão diminuir um pouquinho. Então aí a importância de tu ter um acompanhamento para a tua obra. Ah, Celso, e se a obra é retroativa, quem é que me garante que eu vou conseguir lá? Porque eu vou ter juros, eu vou ter multa, eu sei que eu vou ter juros e multas, como é que tu me garante o valor que tu está me apresentando na tua proposta? Bom, eu garanto por quê? Porque eu pego o valor que eu preciso declarar, eu pego o valor da taxa Selic acumulada, eu venho acumulando a taxa Selic mês a mês, eu calculo os juros mês a mês, eu calculo a mora mês a mês, eu calculo o valor da MAED, que é a multa por atraso na entrega da declaração mês a mês, e monto o teu planejamento. Então não tem como dar um valor distorcido daquilo que a gente está apresentando. Pelo menos nós aqui, né, no nosso escritório, nunca aconteceu de dar um valor muito diferente daquilo que está apresentando. O que vai acontecer? O que pode interferir no valor? Bom, pode interferir no valor, mas isso a gente já deixa claro para o cliente, né, se é um lançamento retroativo, se ele optar pelo parcelamento. Por quê? Porque a multa da MAED já vai aumentar um pouquinho, então aí sim, aí pode aumentar um pouquinho, mas não vai fugir daquilo que a gente estipulou para o cliente. Então, os nossos cálculos, graças a Deus, são precisos, a gente usa planilhas precisas para a gente poder dar o melhor suporte possível para o cliente. Celso, como que tu me garante, outra dúvida, né? Como que tu garante que o teu serviço é transparente, é sério, que eu não vou cair num golpe? Gente, eu estou há 2 anos aqui no YouTube, eu estou há 2 anos postando conteúdo. Graças a Deus, eu aqui consigo atender obras do Brasil inteiro. Estou atendendo clientes de São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Goiânia. Então, graças a Deus, me desculpa se eu esqueci algum estado, né? Rio Grande do Sul, meu estado, obviamente. Então, assim, eu não vou estar aqui toda semana postando conteúdo, eu não vou estar aqui
eu vivo disso, eu vivo de reduzir INSS de obras, eu vivo de ajudar as pessoas a economizarem dinheiro. Então eu não tenho por que estar querendo fazer esqueminha, querendo burlar, querendo aplicar golpezinho. Então, assim, o meu conteúdo é sério, a minha forma de trabalho é transparente, né? As minhas propostas são totalmente dentro da realidade do cliente. A gente sabe que às vezes tem propostas com valores maiores, outras propostas com valores menores, e a gente sabe da dificuldade que está de se viver no país, né? Então, eu procuro adaptar as minhas propostas, os meus valores, à realidade do país, para que não fique pesado para o cliente. Então, assim, eu não trabalho com fraude, eu não trabalho com esquema, o meu trabalho é honesto, é transparente, quem está comigo, quem me acompanha sabe disso, então, graças a Deus, a gente não trabalha com esqueminha. Então não tem fraude, não tem problema nenhum, tá certo? Outra dúvida muito comum que o pessoal chega aqui e me pergunta, né? Celso, eu não tenho nota fiscal de nada, como é que eu faço? Bom, aí assim, a nota fiscal para a pessoa física ela não é obrigatória. Eu não preciso ter a nota fiscal da compra do material, não preciso ter a nota fiscal emitida pelo prestador de serviço. Até porque, se for um MEI, ele não é obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa física. Se a gente conseguir os recibos das pessoas que trabalharam lá, né, na tua obra, se a gente conseguir comprovar que tu fez o pagamento para aquelas pessoas, né, se a gente conseguir os dados necessários, os dados certinhos, conforme a instrução normativa da Receita Federal, a gente consegue fazer a aplicação do fator de ajuste. A gente não burla o sistema. Eu não faço esqueminha para tentar beneficiar A ou B. Ou tem a documentação e a gente consegue usar, ou não tem, infelizmente a gente não reduz o imposto de INSS de obras. Simples assim. Né? Por quê? Porque eu, a partir do momento que vou fazer uma aferição, eu me torno o responsável por aquela aferição junto à Receita Federal. Eu não vou botar minha carreira em jogo para poder beneficiar A ou B. Ou tem a documentação ou não tem a documentação. Beleza? Outra dúvida muito comum. Celso, usei concreto, eu vou conseguir reduzir mais o imposto da minha obra? Gente, quando a gente aplica o fator de ajuste, ou seja, quando a gente se beneficia daquelas condições que eu falei, de atingir 50% ou 70%, né, e ter a entrega ininterrupta, a gente não usa o valor de abatimento do concreto. Não se pode usar. Por que não se pode usar? Primeiro, porque a mão de obra se sobrepõe ao concreto, tá certo? O fator de ajuste se sobrepõe à dedução do valor do abatimento do concreto. Aí o que acontece? Se no cálculo eu considero que eu usei o abatimento do concreto, vai me dar um valor da RMT menor, vai dar um valor de pagamento menor durante o mês lá, e chega lá no final, lá no zero, lá no momento da aferição, não vai atingir os 50% necessário. Por quê? Porque o valor da RMT deu menor, os lançamentos deram menores, automaticamente não vai atingir os 50%. Então eu não posso usar. Tá? Quando eu uso o fator de ajuste, eu não considero, né, não se pode considerar o abatimento do concreto usinado. Até porque o abatimento do concreto usinado é um abatimento irrisório perto do fator de ajuste. Então a gente faz a opção, né, e faz os cálculos baseados como não houve o uso do concreto usinado. Por quê? Porque não se consegue o benefício. Simples assim. Tá certo? Vamos ver se tem mais alguma outra dúvida muito comum que chega por aqui. O que eu posso falar para vocês? Celso, quanto tempo demora o processo? Gente, se o processo for retroativo, ou seja, uma obra que iniciou lá atrás e já terminou, tem a documentação certinha, tem tudo tranquilo, assim, tudo bonitinho, tudo redondinho, 1, 2 dias ali para analisar a documentação, conforme a demanda aqui do nosso escritório, né? Dependendo do tempo que a gente for lançar retroativo, é mais 1 ou 2 dias, depende do sistema, porque a gente depende do sistema, infelizmente. Às vezes a gente vai fazer um lançamento e não dá certo, o sistema trava, a gente tem que parar, voltar, enfim, a gente depende do e-social, depende, né, para fazer os lançamentos, mas se for um processo retroativo,
em 3, 4 dias o processo está todo pronto. Se for um processo de acompanhamento de obra, a gente vai acompanhar do início ao fim a obra. Então a gente vai fazendo os lançamentos mês a mês, a gente vai recolhendo, colhendo as informações mês a mês. Tá certo? Então o processo é muito rápido. Celso, qual é a diferença da CND para CPND? CND, quando tu paga o teu débito à vista, quando tu gera DARF e paga à vista, ao final, após a compensação desse pagamento, sai a CND, ou seja, a negativa de débito dizendo que tu não deve nada. Se tu faz a opção por parcelar o DARF, vai sair uma CPND, ou seja, é uma certidão positiva com efeito de negativa, que ela tem o mesmo valor jurídico para fins de averbação, tu pode usar ela normalmente, sem problema nenhum, só que o que ela está te dizendo? Que tu tens um débito junto à receita, mas que aquele débito naquele momento está em dia, está tranquilo. Então essa é a diferença, mas elas têm os mesmos valores para fins de averbação. Então, eu acho que essas são as principais dúvidas, senão o vídeo vai ficar muito longo, muito extenso, né, sobre a aplicação de redução do INSS de obras. Então, eu já vou te pedir, né, se tu tem alguma dúvida com relação à redução de INSS de obras, deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu não trouxe ela aqui e eu posso estar te respondendo ela se eu souber, obviamente. Se eu não souber, eu vou procurar e vou tentar dar a melhor resposta possível. Outra coisa que eu já queria aproveitar, se vocês quiserem dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link da nossa mentoria, tá certo? Mentoria Satos é a mentoria mais atual que tu vai ter no mercado aí, sobre redução de INSS de obras. Como que funciona a mentoria Satos? Como que funciona o nosso programa? Nós temos aulas gravadas com todo o passo a passo que tu precisa para tu aprender a reduzir INSS de obras de pessoas físicas, tá certo? São mais de 40 aulas, planilhas, material de apoio, planilhas de cálculo, suporte no WhatsApp. Então, assim, tu vai ter tudo que tu precisa para assistir no teu tempo as aulas, né? Tu vai ter todo o material de apoio e, além disso, tu vai ter 4 encontros exclusivos individuais comigo para alavancar a tua carreira. Então, se tu quer aprender a trabalhar com redução de INSS de obra, se tu quer aprender a transformar esse conhecimento numa grande fonte de renda, clica aqui no link da descrição que a gente vai ser um prazer te ter como aluno, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Tamo junto, um abraço.